Louvamos ao Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento espiritual. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Hoje o mundo inteiro comemora o Dia Internacional das Mulheres. Nós sabemos que esse dia teve uma origem pagã do mundo, nas suas guerras aí naturais, mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar o que é fato. Ainda que esse dia foi criado por pessoas que nada tem a ver com a fé, tem a ver com o cristianismo, nós vamos ressignificar isso e falar sobre as mulheres aqui hoje, amém? Mas e eu que sou homem apóstolo, nós que somos homens precisamos aprender com Deus o que Deus fala sobre as mulheres, amém? Eu não entendo que a Bíblia tem temas específicos para uma classe de pessoas. A Bíblia é toda para mim, toda para você. Quem divide a Bíblia em classes, em temas, essa pessoa não entendeu o propósito desse livro. Ele às vezes pode olhar esse livro como olha qualquer outro livro na prateleira de uma livraria, mas para nós é muito mais do que isso. Para nós é a direção de Deus para que a gente aprenda a ser humano. Eu sei ser humano, de que forma você sabe? De que forma você sabe ser humano? Existem pelo menos 3 tipos de influência na nossa vida. Existem pelo menos 3 tipos de influência. E qualquer ser humano está vivendo influenciado por uma dessas 3 influências. Existe a influência do Espírito, a de Deus, existe a influência da carne, existe a influência do diabo. Então uma pessoa ela pode estar sendo influenciada pela carne, menos mal, eu quero então viver aí. O problema é que a carne foi afetada pelo pecado e a influência da carne sempre vai te levar para a destruição. A influência de Satanás é muito claro, mas o mais perigoso é a influência da carne. Por quê? Porque tem muitas pessoas seguindo a influência da carne, que são as coisas que o homem diz, as coisas que o homem declara, e aí ele pensa, não, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a capacidade humana. Só que aqui tem um problema. A raça humana foi afetada pelo pecado. Estão me compreendendo, sim ou não? A raça humana foi afetada pelo pecado. Portanto, o Senhor Jesus, ele diz em um certo momento, aos homens, e não ao diabo, ele diz aos homens, vós sois maus. Ele não disse isso ao diabo, ele disse ao homem natural, vós sois maus. E mesmo sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Então entenda que existe a influência natural, e se você andar por ela, você pode até fazer coisas boas, mas isso não muda a tua essência. Porque quando Deus fala, vós sois maus, Ele não está falando sobre práticas malignas, Ele está falando sobre essência. Quando Ele diz, vós sois maus, Ele não está dizendo que as pessoas faziam coisas más, Ele está dizendo que o homem na sua essência é mau. Ah, eu não sou, o problema é seu, o que você pensa. Nós cremos na Bíblia, amém, pessoal? O cristão, ele crê na Bíblia, e se ele vai ler a Bíblia querendo que a Bíblia concorde com o pensamento dele, então é no mínimo ignorância ler um livro que quer que você que concorde com aquilo que eu penso. Não, eu quero ler algo que faz eu sair da onde estou e ir para um nível muito maior. Não é verdade? Sim ou não? A palavra de Deus então diz, olha, presta atenção nesse versículo, vós sois maus e sabe dar coisas boas aos vossos filhos. Então ele está dizendo que pessoas más também fazem coisas boas. Portanto, não se engane achando que as suas ações revelam a sua natureza. Elas podem revelar a sua natureza, mas não necessariamente revela.
O que revela a sua natureza é o princípio. Se você nasceu de novo, você é de Cristo. Aí as suas ações têm que condizer com a realidade da nova criação. Amém, pessoal? Então as suas ações a partir desse momento vai estar dizendo, vai estar declarando pelos seus frutos quem de fato você é. E esses seus frutos vai identificar se você realmente está vivendo como nova criatura ou não. Por isso Jesus disse: pelo fruto se conhece? Pelo fruto se conhece? Então eu devo olhar para os meus frutos e analisar e pensar: puxa vida, eu preciso analisar esses frutos e ele tem que ser condizente com a minha essência. Se ele não está sendo, eu tenho a oportunidade, a riqueza, a glória de poder saber que eu não estou vivendo com a realidade que eu deveria viver. Amém, igreja? Então nós temos tudo à nossa disposição. Então o fato é, querido, que apesar da gente estar falando sobre mulheres, esse tema não está focado apenas em mulheres. Como eu disse, a Bíblia ela não é escrita para algumas classes de pessoas, ou isso aqui é só para mulher, isso aqui é só para homem, isso aqui é só para jovens, isso aqui, não. Toda a palavra de Deus contém princípios, que se nós captarmos o princípio que está nas entrelinhas, aí Deus revelar para você, trazer a revelação daquele princípio e você viver, com toda certeza vai ser bênção na sua vida. Eu posso olhar, por exemplo, para a transformação da água em vinho e dizer, tá, Jesus transformou a água em vinho, ele fez isso lá em Caná da Galileia há 2000 anos atrás, ele não faz mais isso hoje. É verdade, ele não está transformando a água em vinho, mas ele não quis dizer que ele transforma a água em vinho, ele quis com aquele ato milagroso mostrar os princípios embutidos ali. Só que a mente carnal, o homem carnal, a mente caída não compreende as coisas espirituais. Consegue entender, pessoal? Por isso, permita que o Espírito Santo revele a você aquilo que vai ser falado aqui hoje. Amém? Então o tema da nossa mensagem é 2 mulheres e 2 destinos para a humanidade. Nós vamos ver aqui hoje o poder que a mulher possui. Nós vivemos num tempo onde o mundo está falando sobre empoderamento de mulher. Quando a mulher entende quem Deus criou ela para ser, e quando o homem entende também o poder que Deus deu às mulheres, os homens vão coabitar, vão viver com as mulheres com sabedoria e entender tudo isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocaremos, para que não morrais. Aqui começa o primeiro problema com Eva. O primeiro problema, Deus falou para não comer, Deus não falou para não tocar. Aqui eu já começo a aprender a primeira lição. A palavra de Deus tem que ser cumprida à risca, nem mais e nem menos. Aquilo que é mais, foi eu que acrescentei, Deus não tem compromisso com isso. Aquilo que é menos, foi eu que deixei de colocar, e Deus também não tem compromisso com isso. Deus não disse para Adão, você não pode comer e não pode tocar. Ele disse, você não pode comer. Mas isso é insignificante. É por achar insignificante que muitas pessoas estão perdendo de viver a beleza daquilo que deveriam viver. Por achar coisas tão pequenas, aqui não tem problema, ela se esquece de um outro princípio, que as raposinhas é que destrói as vinhas. Esquece outro princípio, por isso que eu preciso ser conhecedor da palavra, porque aí eu não sou enganado e iludido por pensamentos que vai me levar a viver fora dos princípios de Deus. Eu esqueço outro princípio, que é o princípio da dracma perdida. Quando já ouviram essa parábola? Uma mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, ela ficou com 9. Ela poderia pensar, uma é insignificante, uma só, eu tenho a maioria. Mas ela não se contentou com isso. Isso mostra que não há nada insignificante quando é princípio de Deus. Que seja uma vírgula, aquela vírgula ela é necessária. Aquele ponto é necessário. Consegue compreender?
A parábola da dracma perdida mostra claramente que aquela mulher, apesar de ter 9, ela tinha a maioria, perdeu uma, ela não deixou aquela uma perdida. E aqui está o grave problema da maioria das pessoas que são novas criaturas. Ela pensa, isso aqui é só um detalhe, é só isso, é só aquilo. Pois é, são os embaraços da vida. Quando Paulo escreve aos Hebreus, diz: deixei todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. O pecado nós evitamos, nós não queremos adulterar, não queremos mentir, não queremos roubar, não queremos fazer essas coisas erradas, mas às vezes não percebemos coisinhas que estamos fazendo que está embaraçando a nossa vida, coisinhas insignificantes que estão matando a nossa vida. Por quê? Porque nós ou acrescentamos algo ou tiramos algo e dizemos, isso não tem problema. Querida, a palavra de Deus, ela foi dita, ela é hoje escrita, porque é os pensamentos de Deus, para que eu leia e se torne os meus pensamentos. Se eu colocar algo a mais, não é pensamento de Deus. Se eu deixar de colocar, eu não coloquei aquilo que Deus queria que eu colocasse. Então é isso, aqui começa a primeira lição que eu aprendo, mas vamos continuar, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui também tem outra lição, mas eu não vou parar em tudo aqui, porque é um seminário, eu tenho que fazer um congresso da criação, para a gente entender muitas coisas, amém? Nós vamos só citar alguns pontos, nós vamos para o ponto principal. O fato é que tem muitas coisas aqui. Você olha para uma serpente, o ateu vai dizer, puxa, como que uma serpente vai me enganar? Puxa, vamos evoluir com o pensamento. Obviamente que não está falando ali de um réptil, amém, pessoal? Obviamente. Vamos continuar. O que estava por detrás de tudo isso aqui é uma encarnação demoníaca, mas vamos continuar, outro dia eu explico melhor sobre isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, diga comigo, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui acontece o problema. Aqui acontece o problema. Se você lê em toda a Bíblia, você nunca vai achar a Bíblia falando o pecado da mulher, mas vai falar o pecado do homem. A Bíblia não fala sobre o pecado da mulher, mas não foi a mulher que pecou? Não foi ela que comeu do fruto? Sim, mas se o homem não tivesse comido junto, não havia pecado. Por quê? Porque a direção foi para Adão. Amém? Não havia consumado. Mas não teria consequência? Teria consequência para Eva, mas a semente da raça humana vem de quem? De Eva ou vem de Adão? De Adão. Por isso a raça humana colhe a consequência da queda. Consegue compreender? Se Eva tivesse comido e o Adão não tivesse concordado e comido também, a raça humana não seria afetada pelo erro. Você vai entender daqui a pouco melhor quando eu falar sobre a outra mulher. Amém, pessoal? Mas guarda aí essa informação que vai te ajudar muito. Voltando aqui, a palavra de Deus diz que Eva comeu do fruto e deu também ao seu marido. Diga comigo, que estava com ela e ele comeu. Aqui mostra o erro claramente. O primeiro erro, por que a Bíblia fala o pecado de Adão? Porque a Eva, ela comeu do fruto, mas o pecado não está em comer o fruto. O pecado começou bem antes. Diga comigo, o pecado não foi fruto algum. Sabe qual foi o pecado? A incredulidade. O que é incredulidade? Quando eu não guardo a palavra, quando eu não pratico a palavra, eu não creio na palavra. O pecado da raça humana não foi comer fruto, foi o pecado da incredulidade. Por quê? Porque Deus disse a Adão, você vai guardar o jardim, vai lavrar o jardim. Qual era a missão de Adão? Guardar o jardim. A pergunta óbvia, se ele guardasse o jardim, a serpente estava ali falando com a mulher dele, iludindo a mulher dele? Não. Por ele não fazer o papel de homem dele, o diabo entrou. E aqui nós vemos por que Satanás ele quer fazer uma geração onde homens não são homens, onde homens são intimidados a não se posicionar como homem. Por quê? Porque a missão de proteger é do homem, a missão de guardar é do homem. Homens fragilizados, homens sem pulso, homens sem cumprir o seu papel, dá ocasião para que o diabo faça o que tem que fazer. Mas o homem de Deus, ele precisa se posicionar como homem de Deus, amém?
É por isso que o diabo odeia quando um homem se posiciona. Ele odeia, e é por isso que a gente vê uma geração de homens fragilizados, de homens sem masculinidade. O diabo quer os homens amordaçados. Eu ia falar frouxo, mas eu achei muito forte para falar essa palavra, eu mudei ela agora no final. Então, o diabo quer homens paralisados. Estão me compreendendo, pessoal? E aí eu não estou falando homens briguentos, porque briguento não é homem, isso não é postura de homem. É uma diferença muito grande. Tem homem que é briguento, aí você pergunta, se é homem, está brigando que nem galinha galizé? Conhece essa história ou não? A galinha galizé que fica lá brigando que nem... Não, homem se posiciona. Consegue compreender, pessoal? Alô? Eu podia dar uma referência muito clara de homem hoje, mas eu não vou pegar uma referência. Eu podia dar uma referência, podia dar duas referências, de um homem muito famoso que se lascou porque não tem postura de homem, e de um homem que está mostrando que é homem para o mundo inteiro. Mas eu não vou dar essa referência, vamos ficar olhando para Jesus. Amém, pessoal? Amém? Vamos ficar olhando para Jesus. Então, continuemos aqui. E viu, versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto, diga comigo, e comeu, e deu também ao seu marido. Diga assim, e o frouxo, aliás, isso aqui foi eu que acrescentei, diga, e ele comeu com ela. Amém? Apóstolo, não pode falar isso de Adão, eu estou falando desse momento, porque esse momento ele não se posicionou. Mas eu não ia falar sobre mulher, não falei que homem também ia aprender aqui hoje? Amém, pessoal? Amém? Percebe que não existe a palavra só para uma classe, é para todos. O que Adão tinha que ter falado? Não, você não vai comer desse fruto, Deus havia dito que nós não podemos comer. Mas olha, esse fruto é bom. Não, ele pode ser o que for. Você não tem que se mover pela emoção, você tem que se mover pela razão. Então o Adão tinha que assumir a posição de homem. Por quê? Porque o homem é racional e mulher é emocional. Queira você aceitar isso ou não. Eu vou dar um exemplo para você, você vai concordar comigo. Quando o homem fala com a mulher, ele pode estar falando correto, mas se ele falar a palavra de travessada, ele perde a razão. Perde ou não perde? Ele está certo, mas ele perde a... Por quê? Ela vai dizer para ele, você tem razão? Ela vai falar, olha como você está falando. Ainda bem que foi mulher que concordou, os homens ficou quietinho. Ela não quer saber se está certo, se está errado, ela quer saber como que ela foi tocada emocionalmente por aquilo que é certo. É ou não é verdade? Então o homem tem que aprender a falar com mulher. Diga assim, ensina-me, Senhor. Amém? Amém? Então nós temos que aprender. Então nós temos que falar, ensina-me, Senhor. Amém? Por quê? Porque é fato. Mas voltando para a palavra, isso não é reunião de casais, amém? Mas como é uma mensagem que Deus está usando para falar, vamos falar. Eu confesso para você, eu juro para você, eu posso mostrar e mandar pôr no telão. Eu tenho 3 pregações para pregar hoje. 3. Eu posso pegar aqui os temas para você. Não, eu vou pegar, senão vai sair do lugar. Depois eu posso mostrar. Eu posso pegar as 3 mensagens que eu meditei para hoje. Essa aqui eu preguei lá no Bom Retiro, e eu estava ali no escritório falando para Deus, Deus, eu não vou pregar a mesma coisa. Cadê os irmãos do Bom Retiro? Está aqui? Eles vieram hoje? Hoje eles não vieram. Ai, graças a Deus. E eu falando com Deus lá, o irmão do Bom Retiro vai chegar e falar, posso pegou a mesma coisa, não vou no culto mais à noite, não. Cadê a obreira Leila? Está por aí? Depois você pergunta para a Leila, mandei o tema na hora para ela agora, quase na hora de entrar, falei, o tema vai ser esse mesmo. Deus falou, fala a mesma coisa. E eu estou falando a mesma coisa, porque Deus quer falar com a gente. Amém, pessoal? Como igreja do Senhor Jesus. Então, mas voltando para a palavra, o Adão tinha que olhar para Eva e falar assim, não, nós temos uma ordem, nós temos um mandamento, que é não comer desse fruto. Ah, mas ele é bonito, ele é agradável aos olhos, ele é bom para dar entendimento. Eva, não importa o que esse fruto vai causar, a ordem é, não coma. Percebe? O Adão tinha a obrigação de tocar o emocional da esposa dela e trazer para o racional, fazer ela pensar.
que Deus havia dado uma direção, mas ela estava envolvida, engodada, como diz Tiago, quando o pecado nos engoda, a gente fica ali iludidos e a gente não vê maldade naquilo que é maldade. Estão me compreendendo? Não tem nada demais. Mas o Adão tinha que assumir a posição dele. Diga comigo, mas ele não assumiu. Aí o versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, quem que ele chamou? Por que ele chamou Adão e não chamou Eva? Não foi Eva que provocou tudo isso? Não foi Eva que influenciou toda essa ação? Mas por que ele não chamou Eva? Porque ele não deu nenhum mandamento para Eva, ele deu para o Adão. Consegue compreender? Ele chamou o responsável. Eu falei, foi com você. Então vem aqui, Adão. Continuemos. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Você acha que Deus não sabia? Sabia ou não? Sim. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? O que ele responde? Então disse Adão, vamos ler comigo? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. O que você fala desse homem aqui? Aqui está a figura de muitos homens nos dias de hoje, de não assumir a responsabilidade e terceirizar a responsabilidade. Alô? Não sei se você queria ouvir isso, mas talvez você precise ouvir isso. E eu vou dizer uma coisa para você: igreja é isso, é não ouvir o que a gente quer, mas é ouvir o que precisa. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu também ouço o que eu preciso. Amém? O fato é que o Adão não assume a responsabilidade. Ele não assume. Mas vamos continuar. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Percebe que ele não cobra? Eu não falei para você não comer. Ele não fala nada. Por quê? Porque ele não deu ordem para Eva. A ordem foi para Adão. E disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Moral da história: o senhor é culpado. Se o senhor não cria serpente, ela não me enganava, eu não iludia meu marido, ninguém tinha pecado. Resumindo, pecado é o senhor que cometeu. Estão me compreendendo, gente? Alô? Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais do que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. Só para não deixar nenhuma sombra de dúvida, deixa claro aqui que a serpente vai comer pó. Alguém já viu alguma serpente comendo pó aí? Alguém já viu isso? Faz uma pesquisa depois e vê se serpente come pó. Serpente não come pó. Obviamente que ele não estava falando com animal, com réptil. Estão me compreendendo? Mas vamos continuar. Agora diz aqui, versículo 15: e porém inimizade, olha que coisa linda, é aqui que eu queria chegar. E porém inimizade entre, leia, ti e entre ti e quem? Olha o que diz: e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o... Ele está falando com o diabo. Amém? Consegue compreender, sim ou não? Agora o que eu quero chamar a tua atenção: olha o poder que a mulher tem de influência. A mulher, ela inicia, aliás, a raça humana, ela inicia com a influência negativa de uma mulher. Esse é um poder que as mulheres possuem. Diga comigo: poder de influência. Você pode ter certeza, se existe um homem que vive angustiado, deprimido,
tem uma mulher mal influenciadora. Ah, a mulher é responsável? Eu estou falando de influência, eu não falei sobre responsabilidade. Percebe a diferença das coisas? É diferente as coisas. Mas e do outro lado? Calma, não cabia a mensagem, vamos por etapa, amém, pessoal? Ele está na primeira cena da série, amém? Não vamos querer acabar a série antes de ouvir inteira. O fato é que Eva influencia negativamente Adão a tomar uma decisão que sacrificou toda a humanidade. Ela influencia de tal modo que toda a humanidade paga o preço. Eu não disse que ela é responsável, eu disse que ela influenciou. São diferentes as coisas. Em suma, o Adão é responsável, porque ele não se posicionou, mas não podemos negar a influência de Eva sobre Adão. Não podemos negar a influência e o poder que as mulheres têm, poder que Deus deu na criação. Amém, igreja? Amém. Esse é um poder que a mulher tem, de influenciar. Nós podemos pegar vários outros exemplos da Bíblia, mas eu quero falar sobre duas mulheres. Quero dar apenas 2 exemplos. E nós estamos falando de Eva. Só que Deus, quando vê a posição de Eva, manifesta lá no Éden, preste atenção nisso agora, manifesta lá no Éden a graça de Deus. Por quê? Porque quando Eva influencia Adão e Deus chama Eva, Deus não disse: Eva, você cometeu um erro, agora você vai ser isso, você vai... Não, ele diz: Eva, eu não vou permitir, Eva, que por causa desse teu erro, todo mundo e todas as gerações olhem para a mulher com um olhar desprezível. Eu não vou permitir, Eva, que por causa dessa falha, gerações futuras sacrifiquem as mulheres por esse erro. Eu não vou permitir, Eva. Tanto não vou permitir que eu vou aqui dar uma promessa. Qual é a promessa? Olha o que diz: e porei, versículo 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu ferirá ao calcanhar. Deus fez uma promessa. Quem é essa promessa? Jesus Cristo. Deus diz: Eva, você influenciou negativamente, mas eu vou te dizer uma coisa: as mulheres não serão estigmatizadas pelo mal, elas não terão um rótulo de mal sobre a vida delas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos uma geração que fala que a igreja é machista, que a Bíblia é machista, que o cristianismo é machista, que Deus é machista. São tudo analfabetos espirituais, que desconhecem e querem falar do que não sabem. Nós vemos aqui o próprio Deus diante do erro de Eva, não sacrificando Eva, mas dando uma promessa: Eva, apesar do seu erro, eu vou dizer para você, da sua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, da sua semente vai nascer um que vai pisar na cabeça do diabo e vencer esse diabo que influenciou você também a pecar. Consegue compreender? Eva, apesar do seu erro, eu vou te dizer algo, vai ser da sua semente. Agora eu te pergunto, no nascimento, a semente é do homem ou da mulher? Não, vou perguntar de novo: a semente é o homem que dá ou é a mulher? Deus não disse para Adão: da sua semente, Adão. Deus disse para quem? Por quê? Porque a semente de Adão estava contaminada. Todos que nasceram do nascimento, do relacionamento do homem com a mulher, nasceram em pecado. Eva estava em pecado e Deus faz uma promessa para Eva. Deus é lindo. Você está entendendo a graça de Deus? Você está conseguindo entender a grandeza de Deus?
Me parece, quando eu estudo a Bíblia, que o Deus da Bíblia é muito diferente do Deus da religião. Porque a religião, num posicionamento desse, estaria massacrando as mulheres. Estou certo ou estou errado? A religião, numa situação como essa, estaria apedrejando as mulheres. Deus passou a mão na cabeça. Não, você não entende o que é amor. Amor é tirar a pessoa do erro dela. Porque ela já tinha que sofrer a consequência de ver um filho matando o outro filho. Ela já teve que viver com a consequência dos seus erros e ter que viver longe do jardim, longe da árvore da vida. Ela já teria que viver sofrendo demais pelo erro que ela fez. E Deus falou: eu não serei mais um peso na vida dela. Aqui está a graça de Deus sobre a vida de todos nós. Eva no pecado, Deus olha e fala: Eva, da semente da mulher. Mas a mulher não é a que transmite a semente. Mas Deus diz: da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Digam glória a Deus. Ele não disse da semente de Adão, ele diz da semente da mulher. E aí aqui vai dizendo, Deus vai falando aqui, vai multiplicando as dores. Deus vai falando aqui sobre Adão também, e fala sobre a serpente. Mas o que eu quero parar aqui com você é que Eva teve um poder gigantesco de influenciar negativamente o pecado, influenciar negativamente a raça humana, e influenciou no pecado. Agora vamos lá para Lucas capítulo 1. Vamos ver o exemplo da outra mulher, com o seu poder de influência. Você pode ler o capítulo inteiro, mas não dá tempo da gente ler todo. Vamos ler só o 26 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 26. Pronto? Podemos ler, igreja? Sim. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem, cujo nome era da casa de, e o nome da virgem era Maria. Ô irmão, eu já me emociono só de saber o que vai vir aqui. Amém? Eu me emociono porque quando alguém diz que a Bíblia é qualquer livro, eu vou dizer uma coisa para você: não é possível chegar a essa conclusão. A raça humana começa com a influência negativa de uma mulher. E Deus escolhe uma mulher para influenciar positivamente a redenção. Uma geração para a redenção. Amém? Uma influência negativa trouxe o pecado, agora uma influência positiva traz a redenção. Maria não salvou a humanidade, mas ela foi usada por Deus, e a sua vida influenciou e influencia muitas mulheres no dia de hoje, ou deveria pelo menos influenciar. Mas vamos estudar algumas coisinhas aqui. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é o quê? Continua lendo. De novo. Você sabia que isso não é só Maria? Maria, ela é o início desse tempo. Mas vocês, mulheres de Deus, têm que ser bendita entre todas as mulheres dessa geração.
Maria foi bendita entre as mulheres da geração dela, mas vocês têm que ser bendita entre todas as mulheres dessa geração. Por isso você não pode se comparar com essas mulheres que estão lá no mundo, por perfeita que ela seja, elas não são benditas. Porque bendita vem de bênção, vem de ser abençoada por Deus. E abençoado por Deus não é ter coisas boas na vida, abençoado por Deus é ter a redenção. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Maria, quando ouviu um anjo vindo até ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela turbou-se, ela se assustou com aquilo, ela ficou preocupada. Que é isso? Temerosa. Que palavra é essa? O que está falando? Continua. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então um anjo: Maria, não temas. Maria, não temas. Por quê? Achaste graça. Eu fico imaginando, eu fico aqui cogitando, sabe? Eu fico ali pensando, eu fico raciocinando. Peraí, quando Maria tem medo, o que será que ela pensou na hora? O anjo vem a ela e diz: bendita és tu entre as mulheres. Eu acho que essa palavra causa a mesma coisa que causa em mim, quando alguém fala: que bênção que o Senhor é, que bênção que é isso. Qual é a primeira coisa que passa pela minha cabeça? Puxa, mas eu sou tão falho. Puxa, mas eu sou tão pequeno. Consegue compreender? Eu imagino que Maria pensou a mesma coisa. Como assim? Como que eu sou bendita entre as mulheres? Tem tantas mulheres aqui. Quantas mulheres tem nesse reino? Quantas mulheres tem nessa cidade? E eu sou bendita entre todas elas. Consegue compreender, irmãs? Consegue compreender que aquilo que Deus chama de bênção não está no exterior, não está na sua perfeição, mas está em como você conduz a sua vida com Deus. Está na forma com que você serve a Deus. E muitas vezes o diabo leva as comparações: olha aquela pessoa, olha aquela mulher, olha lá o que aquela está fazendo. Ei, Deus está dizendo: você que me serve, você que me teme, você é mais bendita do que todas elas juntas. Isso não é autoajuda, é entender a sua identidade. O mundo está clamando por empoderamento das mulheres, são tudo idiotas, porque desconhece a identidade de cada uma de vocês, não sabem o que estão dizendo, não conhecem a sua identidade, a sua origem, o que Deus fala sobre vocês. Então nós temos uma influência negativa. A mulher tem um poder de influenciar, mas nós temos também uma influência positiva. Duas influências e dois destinos diferentes. Uma influenciou toda uma geração a nascer separado de Deus, mas agora vem uma que influencia toda uma geração a estar conectada com Deus. Amém? Ela não é a nossa redenção. A nossa redenção veio por Jesus, mas Deus usa pessoas. Deus está falando com você agora? Sim. Quantos podem dizer: Deus está falando comigo agora? Mas Deus está aqui falando com você? Deus está aqui falando com você? Quem está aqui falando com você? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas.
Olha que coisa linda, igreja. Deus, Ele olha para a gente tão pequeno, tão fraco, e Deus fala: eu quero vocês, eu preciso de vocês. Mas não é um preciso de dependência, é um preciso do que quero. Eu posso fazer tudo sozinho, mas eu quero te valorizar. Eu posso fazer tudo sozinho, mas eu quero que você se sinta valorizado na sua pequenez. Eu posso fazer tudo sem vocês, mas eu não quero isso. Quando Deus cria a terra, Deus cria tudo, está tudo pronto. Deus chama Adão e fala assim: espera aí, eu quero valorizar você, Adão. Você vai fazer parte da criação. Coloca o nome dos animais. Vai lá, Adão, eu vou honrar você. Todos os animais que você colocar o nome, assim será. Deus chama o homem para participar da sua obra na terra. Sabe por que o diabo não quer a igreja? Porque aqui você está sendo participante da obra de Jesus Cristo, da cruz do Calvário. Quando você se reúne aqui, você está bendizendo aquilo que Ele fez. Você está dando condição para essa igreja. Quando você dizima, você oferta. Sabe por que o diabo odeia oferta e dízimo? Porque você está financiando aquilo que Jesus fez. Sabe de uma coisa? Jesus não precisava da minha oferta e nem do meu dízimo. Ele podia inventar um outro jeito, mas Ele olhou para mim, para nós, e disse assim: eu vou morrer pela humanidade, mas eu não vou fazer tudo sozinho. Vocês vão financiar, vocês vão dar jeito do que eu fiz ser propagado de geração em geração. Amém? Ele poderia falar: eu não preciso da miséria de ninguém, mas Ele disse: eu faço o impossível. Vem participar da minha obra, divulgue ela, leve ela. Vocês eu escolhi para que esteja comigo na criação, na redenção. Nós fazemos parte, meu irmão, da redenção da humanidade. Você tem noção disso? E o diabo não quer que a igreja entenda essa verdade. Por quê? Porque o diabo quer pessoas se sentindo um lixo, quer pessoas se sentindo nada. A religião faz das pessoas um nada, faz das pessoas um mero pecador. Mas Jesus está dizendo: eu sei que vocês são falhos, mas eu também sei que vocês não querem viver assim. Eu vou usar vocês. Vem comigo. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Homens lá perto da morte de Jesus financiaram, levaram a palavra e foram levando, dando a sua vida, sacrificando, morrendo. Muitos foram jogados em cova de leões, muitos foram jogados ali para ser morto por leões, comido vivo. Tantas coisas nos nossos passados passaram para que essa palavra chegasse até nós, a palavra da redenção. Eles fizeram a parte deles. Se eles não tivessem feito, nós não saberíamos o que aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje, com o mundo globalizado, joga uma bomba no Irã, você fica sabendo aqui. Mas há 2000 anos atrás, o que aconteceu lá no Calvário jamais poderia ter chegado aqui. O mundo não era globalizado, não existia informação como existe hoje, jamais seria transmitido, jamais, aliás, não foi transmitido, jamais chegaria até nós isso. Só chegou porque homens financiaram esse evangelho. Não, leve o evangelho, leve o evangelho, leve o evangelho, vão. E por isso nós estamos aqui na igreja hoje. Sabe o que é isso? Deus usa pessoas, nos coloca na sua obra, diz: participem comigo. Quando eu falei que Deus estava falando com você, mas deixei claro que não era Deus aqui, era eu, sabe por quê? Porque você precisa entender que Deus fala com você, mas está usando alguém, está usando uma voz, está usando um corpo, está usando uma mente, está usando uma força física, está usando a minha energia. E a única forma que eu tenho de dizer para Ele obrigado pela minha redenção é dizer: me usa, me ajuda
a fazer a tua vontade, porque eu sou um eterno devedor. Eu não seria ninguém sem Jesus, eu não estaria aqui. Quem seria você sem Jesus? Aonde você estaria agora sem Jesus? E eu não estou falando sobre casa, não estou falando sobre emprego, não estou falando sobre bens, eu estou falando sobre salvação. Pode ser que tem pessoas aqui que nem estaria vivo, mas porque tiveram um encontro com Jesus, seus dias foram prolongados. Deus te deu livramento. Mas voltando aqui, Deus olha para Maria e fala assim: o Senhor é contigo, você é bendita entre todas as mulheres. E Maria disse: eu? Quem sou eu? Tem mulheres mais famosas aqui, tem mulheres com mais capacidade do que eu sou uma jovem, uma menina. Mas olha o que ele diz. Disse então o anjo: Maria, não temas. Por quê? O que, igreja? Maria, apesar de você ser bendita entre todas elas, você não foi escolhida porque você é perfeita, você foi escolhida porque a graça do Senhor te alcançou. Apesar, Maria, de você ser a bendita entre todas, não foi por isso, não é esse mérito, é o que Deus olha para você e diz: eu te escolhi para isso. Eu te escolhi, irmão. Maria, eu te escolhi para isso. Pense em Maria pensando nisso agora. Olha o que ela disse. Aliás, o anjo disse: e eis que em teu ventre conceberá e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome. Você foi escolhida para isso, Maria. Agora pense em Maria ouvindo isso. Pense em Maria ouvindo isso. Maria, você foi escolhida. Em teu ventre você vai conceber, você vai engravidar, Maria. Você vai dar luz a um homem, vai ser um menino. E você não vai escolher o nome não, Maria. O nome dele será Jesus. Essa mulher era tão serva, irmão, mas tão serva, que ela não falou: mas no dia do meu sonho, no dia de concretizar o meu sonho, eu não vou poder nem pôr o nome. Serva. Consegue compreender? Serva. Mas Maria não estava preocupada com isso, irmão. Maria estava pensando no que isso iria acarretar na vida dela. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Há 20 ou 30 anos atrás, uma jovem aparecer grávida, como essa jovem seria tratada pela sociedade da época? Ela seria bem vista ou má vista? Ela seria mal vista. 20 ou 30 anos, mas não estou falando de 20, 30 anos. Quantos anos eu estou falando? De mais de 2000 anos. Uma jovem, a Bíblia diz que ela era noiva, colocar nessa linguagem para você entender, ela era noiva de José. E sabe o que isso significa? Não era igual na nossa geração, onde namorado transa com namorada e está tudo bem. Não, há mais de 2000 anos atrás isso era impossível. Mas agora o anjo está dizendo que ela vai aparecer grávida. Então imagina Maria ouvindo falar assim: olha, você vai engravidar. Imagina Maria: como? Eu não tenho relação com José, eu não sou casada, como que eu vou engravidar? Se isso acontecer, vão acabar comigo. Se isso acontecer, vão me apedrejar. Se isso acontecer, eu vou ficar queimada por toda a sociedade, por todos os povos, se eu ficar viva. Maria sabia de tudo isso. Deus está falando com você ainda. Você está acompanhando ainda? Não deixa a tua mente desligar não. Amém? Receba essa direção de Deus na sua vida. Versículo 32.
E ele não será qualquer um, Maria. Este será grande. E será chamado o quê? Não será filho de José. Será filho de quem? O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de... Agora diga comigo bem forte: e o seu reino não terá fim. Diga: o seu reino não terá fim. Você já viu alguém dizer: do jeito que o povo está indo, daqui um dia não existe mais igreja? Onde já ouviram isso? Não vai acontecer, porque o reino de Deus aqui não terá fim, amém? Ele vai continuar daqui para quando tudo isso acabar, porque Ele vai governar eternamente. Digam glória a Deus. Vai passar gerações, vai atravessar o final de tudo e vai subsistir depois do outro lado, amém? Agora Maria revela a sua preocupação. Agora Maria começa a ficar preocupada, ela analisando tudo aquilo. Olha o que ela disse. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Como isso vai acontecer? Visto que não conheço homem algum. Eu não conheço nenhum homem. Continuemos. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado? Será chamado? Percebeu? Se cumpriu a promessa. Se cumpriu a promessa da sua semente. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça da... Adão não se envolveu nisso, não foi dele, porque se fosse dele, o José tinha relacionamento com Maria. José não poderia ter relacionamento com Maria. Por quê? Porque José estava contaminado, a sua semente iria contaminar e Jesus não seria santo. Consegue compreender isso? Por isso ele não tem um pai biológico, porque quem transmite pecado é o homem. Não é a semente, não é do homem? Jesus não fez a promessa que nasceria da semente do homem, fez a promessa que nasceria da semente da... Por isso. Percebe? Mas lembre-se, o poder de influência que a mulher possui. Você pode ser uma Eva, influenciar a destruição, mas você pode ser Maria, influenciar a redenção. A redenção da sua casa, a redenção da sua família, a redenção da onde você estuda, do seu trabalho, a redenção da onde você passar. Você pode ser essa influência. Por isso não fique olhando para esse grupo de feminista, para esse mundo, para as psicologias, filosofias, porque você não precisa disso. Você tem algo muito mais consistente. Você tem algo muito mais verdadeiro. Agora se fala tanto de olhar para a mulher, pelo amor de Deus, a sua igreja, preste atenção nisso, tem 28 anos de existência. Há 28 anos eu prego isso, então isso não é de agora. Mas vamos tirar eu da história. Vamos pegar a T.L. Osborne, quando você vê do lado dele Daisy Osborne, quando você vê na sua semente lá Donna Osborne, vai ler os livros delas. E você vai ver o que é a mulher de verdade com poder. De Deus e não de filosofia. Consegue compreender, irmão? Esse será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse será o 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Diga comigo, porque para Deus nada é impossível. Agora preste atenção nisso. Então disse Maria. Vamos ler comigo bem forte. Então disse Maria. Leia agora. Você pode aplaudir, irmão?
O anjo disse: Maria, você vai engravidar. E Maria entendeu: eu vou pagar um preço alto. O anjo disse: Maria, você vai trazer Jesus, ele será grande, será poderoso, o seu reino não terá fim. E Maria entendeu: eu vou pagar um preço alto. Eu vou pagar um preço alto, porque eu vou aparecer grávida, sendo solteira, eu serei chamado de mãe solteira. O que vai acontecer comigo? Maria, quando o anjo chama ela, traz um chamado para ela começa a pensar em tudo que ela iria sofrer, mas o que ela fala? Seja feita conforme a sua palavra. Apesar de eu saber do sofrimento, apesar de eu saber do que eu vou pagar, o preço que eu vou pagar, eu vou cumprir o meu chamado. Aí eu vejo pessoas desistindo de chamado por causa disso, por causa daquilo. Larguei de Jesus por causa daquilo, larguei de Jesus porque falaram aquilo, larguei de Jesus. Meu irmão largou de Jesus porque ainda não entendeu o que quer servir a Jesus. Desculpa, não dá. Quando eu olho para isso aqui, Maria pensando, meu Deus, como vai se dar isso? Eu vou aparecer grávida, mas seja feita a sua vontade. Eu vou ter que pagar esse preço para obedecer, eu vou ter que pagar esse preço, eu sou a tua serva. O diabo não quer que você seja servo. Servo, apesar de saber todo o preço que vai pagar, ele diz: seja feito conforme o Senhor está dizendo. Eu sei o que eu vou sofrer, eu sei o que eu vou pagar, mas vale a pena, eu vou pagar o preço. Agora pensa em José, para a gente encerrar. Pensa em José, noivo, projetando o casamento. A sua noiva aparece. O que José pensou? Alô? O que José pensou? Fui traído. O que significava ser traído? José pensou: Maria me traiu, eu não tive relação com ela, ela está grávida. José reuniu a sua família, chamou seus irmãos, seus pais, e disse: meus pais, terminei o namoro, noivado. E os pais olhou para José e disse: por quê? Porque Maria é uma safada de uma ser vergonha, me traiu. Foi isso que ele fez? Aqui os homens aprendem a ser homem. Não importa o contexto, nunca difama nenhuma mulher. Estou falando em nome de Deus, estou falando em nome do mundo. Lá esquece, lá estão condenados ao inferno se a gente não for lá buscar eles para Jesus. Então nós não temos que condenar ele, estou falando em nome de Deus. Apóstolo, eu já fiz isso, o que você fez até hoje não importa, o importante é o que você está ouvindo agora. Amém? José fez isso? Saiu falando mal de Maria? Falou para todo mundo: Maria me traiu. Mas ele não tinha que defender a reputação dele? Irmão, homem que é homem não precisa se defender, ele é homem. Estou falando em nome de Deus. E repito, eu não estou dando gestão da sua vida, eu estou ensinando palavra. É você que faz a gestão da sua vida. Amém, pessoal? Você que faz a gestão da sua vida. Você pode olhar para essa palavra e falar: não concordo, está certo, está tudo válido. Mas é a Bíblia. José, a Bíblia diz que deixou ela secreta. Diga comigo: José deixou Maria secretamente. Sabe o que significa isso? José pensou, presta atenção, não desliga não. José pensou muito além. José pensou assim: se eu ficar com Maria e eu disser que o que está sendo gerado dela não é meu filho, ela é uma adúltera. O que a lei de Moisés dizia para as mulheres adúlteras? José pensou: se eu ficar com Maria, ela é uma adúltera.
é mais grave. Se eu largar Maria, vai falar assim, ela fornicou, ela não adulterou. Que namorados, quando transam, é fornicação. Não é que é menos grave, mas a lei fala de adultério. É como se José dissesse assim: Maria me traiu, mas não vai ser eu que vou acabar com a vida dela. Maria me prejudicou, ela estragou o nosso sonho, mas não será eu que vou acabar com a vida dela. Porque é verdade, Maria errou, mas eu convivi com Maria. Eu sei que apesar do erro dela, ela é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Ela caiu. Então eu vou deixar ela secretamente, eu vou embora, para que ela não seja acusada de adultério. Eu não vou acabar com ela, não será eu que vou prejudicar mais ela, porque ela vai ter que viver com a culpa do pecado dela. Estou falando, cogitando aqui, parafraseando o que José poderia estar pensando. Não será eu que vou prejudicar mais, eu vou embora, eu vou seguir a minha vida, deixa ela para lá. É como se ele dissesse assim: o tempo que nós vivemos foi bom, simplesmente acabou. Eu não tenho que agora ficar denegrindo ela para ninguém. E também não vou ficar com ela, porque como eu não me relacionei com ela, foi um adultério, e ela vai ser morta, eu não quero que ela morra. E José vai, irmão, e dorme. O que aconteceu? Quando ele dorme, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: José, Maria não te traiu. Por isso, o homem de Deus não é guiado por emoção, por raiva, por ódio, é guiado pelo Espírito. Porque se José fosse guiado por ódio, por raiva, ele tinha feito um monte de besteira, falado um monte de coisa, e quando o anjo falasse com ele, não teria mais como consertar o que você pensou que ele fez. O anjo aparece para ele e fala: José, Maria não te traiu. O que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Ô irmão José, servo de Deus. É por isso que eu falo, irmão, tem crente que dá desculpa. Quando eu olho para a Bíblia, não tem desculpa. Crente cheio de desculpinha, eu falo: meu Deus do céu, será que ele segue a Bíblia ou segue outro livro? Porque a Bíblia, que é a razão de dizermos que somos servos de Deus, não mostra esse tipo de servo que a gente vê hoje. Mostra homens sendo guiados pelo Espírito, mostra mulheres sendo guiadas pelo Espírito, pagando preço alto, mas resolvendo obedecer o chamado, irmão. José volta, assume Maria, e eles passaram tudo que eles tiveram que passar juntos. E você sabe que essa fama deles não acabou fácil. Não fique pensando você que quando José se uniu com Maria acabou. Não, Jesus já era homem. E todo dizia: mas não é aquele lá, o filho do carpinteiro? O corno? Não é. Não é o filho do carpinteiro. Não é assim que as pessoas falam: ah, não é o filho daquele fulano lá? É por isso que Jesus não pôde fazer na cidade dele muitos milagres, porque todo mundo lá via Jesus pela fama que eles tinham e não pela verdade. Conseguiram compreender? Agora, voltando para a essência da nossa mensagem. Duas mulheres que influenciaram gerações. A mensagem de hoje é para dizer para vocês, irmãs, vocês têm o poder de influência, mas você tem como exemplo a seguir Maria. Maria. Você tem que olhar para você e dizer, não com exaltação e com orgulho, mas dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor disse que eu sou
mais bendita entre todas as mulheres desse mundo. Vocês são mais bendita que todas as mulheres dessa geração. E você tem que se ver assim. Não é palavra motivacional. Se isso aqui não for Bíblia, eu não sei o que é Bíblia, eu preciso me converter então. Receba a palavra de Deus na sua vida. Quando o diabo tentar te diminuir, ou tentar te valorizar como valoriza a mulher do mundo, não se baixa a esse nível. Você é o que Deus diz que você é. A sua força, diz a palavra de Deus, a força da mulher não está na beleza, na formosura, nas tranças, mas está na sua essência, está na sua vida com Deus. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando o versículo da Bíblia. Apóstolo, nem uso trança. Não está falando isso, que as mulheres da época usavam. E era facilmente iludida, achar que elas tinham que fazer o que todas as mulheres daquela geração faziam. E aí Deus usa, não. Vocês têm coisa melhor. Está dizendo para você não cuidar da sua aparência? Não, está dizendo para você não achar que a tua força é isso. A tua força é a tua essência, a tua vida com Deus. Aplauda o seu Deus bem forte. Vamos se pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora pelas mulheres. E eu quero pedir para os irmãos orar pelas suas esposas. Você que tem a sua esposa. Você que é solteiro, ore, melhor dizendo, para a sua futura esposa. Ore por ela já. Mas nem tem ainda. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Feche os teus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Eleve teus pensamentos ao Senhor neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Neste momento, Pai, eu venho apresentar a Ti todas as mulheres que aqui estão. Eu venho apresentar a Ti agora. Olhe para o coração delas, para o interior delas. Olhe, Senhor, para a essência delas. Nós apresentamos essas vidas a Ti neste momento. Nós apresentamos cada mulher que aqui está, e aquela irmã que hoje não veio. Eu oro por todos que são membros dessa igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas se vejam como você, como o Senhor a veja. Por isso, Senhor, eu uno a minha fé com a fé da minha esposa agora, para orar em favor de todas as mulheres. Sim, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti. Te louvamos, Senhor, pela vida dessas mulheres. Mulheres forjadas em Cristo, mulheres que são guerreiras, mulheres, Senhor, que em Ti são verdadeiras construtoras do reino. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui. Te agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos na vida dessas mulheres. Por isso, somos gratas a Ti, gratas por Te servir. E já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, eu oro agora para que as suas bênçãos, as bênçãos que Jesus conquistou, se manifeste na vida de todas as mulheres, na vida da minha esposa, Senhor, na vida da minha mãe, na vida da minha sogra, na vida de todas que aqui estão, porque nós sabemos, ó Pai, que o diabo, ele faz de tudo para que o seu povo perca a essência, mas a sua palavra resgata agora. A sua palavra resgata quem fomos criados para ser. Eu oro também pela vida desses irmãos, ó Deus,
tem orado pelas suas esposas, que o Senhor, meu Pai, recompense. Que tem orado, meu Deus, que o Senhor traga abundância sobre a vida deles. Eu oro em favor de toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Cante assim comigo. Por toda a minha vida. Vamos declarar isso ao nosso Deus. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida.
querido Arthur, um dos mais novos membros da igreja. Em nome de Jesus, estenda a sua mão aqui comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, eu apresento a Ti a vida do Arthur, Senhor. E eu peço também, Senhor, que assim como ele tem sido bênção para essa família, que o Senhor use ele para ser bênção para essa geração, Senhor. Uma geração que precisa de modelos e exemplos, e que a vida dele seja usada por Ti, Pai. Nós consagramos a vida dele a Ti e pedimos graça, sabedoria pelos pais, para que o Senhor continue dando força a eles, entendimento, para criar a vida do Arthur na Tua palavra. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus, pode se assentar. Glória a Deus, parabéns. Vamos fazer uma foto oficial aqui. Isso, pode sentar, fiquem à vontade. Para frente, dá um passinho para frente. Isso, vamos lá. Glória a Deus. Paulo, parabéns, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Vai com Deus, Arthur. Mas querido, que Deus continue te abençoando. Queridos, nós vamos ministrar a ceia agora. Os obreiros vão ministrar para vocês. E logo após nós vamos orar, apresentar a Deus o pão, o cálice. E como eu sempre digo, esse é o momento onde nós não vamos participar de um símbolo, mas vamos participar daquilo que a palavra de Deus afirma. Pode ministrar, fiquem à vontade. Ao entrar em Teu santo lugar, admiro poder me aproximar para ver Tua glória e Tua beleza e adorar-te na intimidade. Em confiança posso me aproximar da Tua mesa, quero participar. Tudo que eu posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão, minha luz, minha oração. És Tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção. És Tu, Jesus, só Tu.
Se for de pé, igreja. Isso. Todos. Mesmo que alguém não vá participar, se coloque em pé neste momento. Pegue o pão que está em cima. Prepare aí, abrindo essa bandejinha. Deixe preparado. Se alguém precisar de ajuda, apóstolo, eu preciso de ajuda para preparar. Dê um sinal, os auxiliares e os pastores estão aí pelos corredores. Eles vão te ajudar. Todos receberam? Tudo certo? Feche os teus olhos e levante para o céu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, Deus, que o Senhor transforme esses pães no corpo de Jesus. Aquele corpo que foi depositado as nossas maldições, os nossos pecados, mas que nos trouxe saúde e vigor. Consagre esses pães no corpo de Jesus, em nome de Jesus. Podem todos comer apenas o pão? Prepare o cálice agora. Preparou, levante ao céu. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, coloque pela fé uma gota do sangue de Cristo em cada cálice. E quando essa pessoa participar, ela tome agora do sangue da nova aliança, o sangue da redenção. Pai, consagro em o nome do Senhor Jesus. Podem todos participarem. Os obreiros vão recolher nas suas mãos. Nesses instantes finais nós vamos agradecer ao nosso Senhor. Agradecer pela oportunidade que temos de mais um mês estar diante dele, firmados, fortalecidos. Oh Pai, obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado, Senhor, pelo seu sustento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado graça, força. O Senhor tem segurado em nossas mãos. E cada dia que nós vivemos para te adorar, Senhor. Nós vivemos para te exaltar. E nós terminamos esse culto hoje te agradecendo por tudo que vivemos aqui, tudo que nós vivenciamos aqui, a tua unção disponível, a tua presença, a tua palavra, o teu Espírito Santo dentro de nós. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo isso, Pai. Isso, agradeça ao seu Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos terminar exaltando a Ele, igreja. Bem forte. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor
declare aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declare aleluia. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Erga a sua voz e diga: aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos iniciar aplaudindo o nosso Senhor. Dê um abraço à pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, deseja a ela uma boa noite. Vão na paz, vão com Deus em nome de Jesus. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, que no segundo lava tua alma, te dá a paz. Lá vem o Cordeiro de Deus passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa e inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar,